Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Nesta sexta-feira, dia 25 de setembro, a Santa Igreja nos convida a meditarmos juntos o Evangelho escrito por São Lucas. E eu quero fazer um convite a você. Se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. E ao fim deste vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Junte-se a nós, venha fazer parte desta obra de evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, e vós, quem dizeis que eu sou? É a pergunta central deste trecho do Evangelho. Jesus se dirige aos seus discípulos e pergunta a eles, para eles, quem Cristo era. Esta pergunta acontece logo após uma outra pergunta. A pergunta que Jesus faz para saber o que o povo acha a respeito dele, o que o povo pensa dele. E daí ele ouve dos seus discípulos que alguns pensam que ele é João Batista, outros pensam que ele é Elias, outros pensam que ele é algum dos profetas que voltou. Mas Jesus não se dá por satisfeito. Jesus não se dá por satisfeito de ouvir aquilo que o povo pensa a seu respeito. Ele quer saber o que os discípulos dele pensam a respeito dele. Para os discípulos, quem ele é? Aliás, esta é a pergunta que cabe a nós. Quem é Jesus para mim, para você? Veja, esta pergunta é fundamental, porque é através de uma resposta honesta e sincera que nós poderemos crescer na nossa fé. Nós precisamos ter um ponto de partida para saber de fato no que nós acreditamos. Será que nós acreditamos que Jesus é o Cristo de Deus? Como foi a resposta de Pedro? Veja que Jesus proibiu os discípulos de espalharem esta resposta. Um dos motivos que levou Jesus a proibi-los de espalhar esta resposta é que ainda não tinha acontecido a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. E o outro é que cada um precisa dar uma resposta individual, única e particular a esta questão. Veja, para esta pergunta não é suficiente uma resposta pronta. Não que uma resposta pronta, uma resposta vinda da revelação bíblica, da tradição da igreja, não seja suficiente. Ela é. Quando Cristo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, é uma resposta perfeita. Mas e para nós? Aquilo que vai fazer diferença na minha vida é
para mim, quem é Cristo? Será que eu acredito que Cristo é de fato Deus? Será que eu acredito que Cristo de fato é o Salvador da minha vida? Ou será que eu acredito que Cristo é um grande homem, um grande profeta que fundou uma igreja? Ou será que eu acredito que Cristo é uma ideia, é uma ideologia? Quem é Cristo para você? Esta pergunta é tão importante porque é a partir dela que nós nos relacionamos com Cristo. Veja, também na nossa vida é assim. É somente quando nós sabemos quem determinada pessoa é que nós passamos a ter uma relação com ela, uma relação verdadeira. Quando nós ainda não conhecemos a pessoa, quando nós não sabemos quem ela é, muitas e muitas vezes nós ficamos com um pé atrás com esta pessoa. É somente a partir do momento que eu a conheço que eu posso me mostrar de verdade para ela. E é por isso que é tão importante responder isso. Quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para você? Em que grau está o seu conhecimento de Cristo? Será que Ele de fato é o Senhor da tua vida? E esta pergunta ela se responde através daquilo que nós vivenciamos. Eu acredito que Cristo é o Senhor da minha vida, mas eu não vivo como se Ele fosse o Senhor da minha vida, então talvez eu não acredite nisso. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, que Ele tem poder de me salvar, que Ele tem poder de me curar, que Ele pode realizar todas as coisas, mas eu não vivo como quem acredita nisso, então talvez eu não acredite nisso. Talvez seja somente uma percepção e um acolhimento de uma resposta pronta, de algo que eu ouvi falar de Deus, de algo que eu ouvi falar de Cristo, talvez num grupo de oração, talvez na Santa Missa, talvez numa conversa com os amigos, talvez até mesmo na leitura da palavra. Eu ouvi falar que Cristo é isto. Eu ouvi falar que Jesus é o Filho de Deus. Eu ouvi falar que Jesus é o Cristo de Deus. Eu ouvi falar que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Eu ouvi falar, mas para mim, quem é Cristo? Meu irmão, minha irmã, é só a partir desta resposta, de uma resposta honesta a esta pergunta, que nós poderemos nos aprofundar cada vez mais na nossa fé. Cristo faz diferença na tua vida? Faz em que grau? Em que circunstância? De que modo? De que maneira Cristo faz diferença na tua vida? No dia de hoje nós somos convidados a responder isto. Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para você? Quem é Cristo na tua vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.